senhor primeiro secretário, vereador Osias Moraes, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Com a palavra, boa tarde, vereador. Projeto de Lei Ordinária 05-164 de 2023, iniciativa Prefeito, dispõe sobre os valores dos aportes do plano de equacionamento do déficit atuarial estabelecido no artigo 5º da Lei 15.042, de 8 de junho de 2017, publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.076, de 25 de 8 de 2023, publicada instrução e pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.092, de 20 de 9 de 2023, regime de urgência, legislativo, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, vereador Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, acho que em primeiro momento, falar sim, vereador Bobato, que estou com saudade da tribuna, mas quero agradecer a compreensão, as mensagens que recebi de todos os vereadores, também cumprimentar e agradecer ao vereador Bruno Pessutti por ter exercido a liderança nesse período, com maestria, com inteligência, com diálogo. Obrigado ao vereador Bruno Pessutti. E vereadores, vereadoras, projeto de lei, primeiro em pauta, visa cumprir exigências do Ministério da Previdência Social. O IPMC, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, é a unidade gestora do RPS, que é o regime próprio da Previdência Social municipal, e tem como função exclusiva a gestão dos recursos previdenciários e pagamentos de 5º e 6º da Lei Orgânica do município, e em conformidade também com o que dispõe o artigo 1º dos incisos 1 e 2 da Lei Federal 9.717/98, o IPMC deve anualmente realizar avaliações autoriais que demonstrarão os valores necessários para o financiamento desse regime previdenciário, proveniente de contribuições realizadas pelo ente patronal, servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, pela legislação federal, o cálculo atuarial deve ser realizado anualmente e também esse cálculo deve demonstrar o plano de custeio de amortização do déficit atuarial para que seja alcançado um equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, indicando nesse cálculo, como está constando no relatório anexo, os valores necessários do aporte para o exercício seguinte. Então, vereadores e vereadoras, até o presente exercício, o município estava fixando o valor dos aportes por meio de decreto, sempre alterando o anexo único do decreto 1269 de 2017, com fundamento na Lei 15.042 de 2017. Então, com a implantação da reforma da Previdência Municipal por meio da Lei Complementar 133 de 2021, essa mesma questão também foi trazida no parágrafo 2º do artigo 34, no qual ficou expressamente determinado que os aportes destinados à cobertura do custeio suplementar do regime próprio da Previdência poderiam ser fixados anualmente por ato do chefe do Executivo. Entretanto, ocorre que o Ministério da Previdência Social incluiu os aportes no rol das contribuições previdenciárias, definindo que elas também devem ser fixadas anualmente por meio de lei e não mais por decreto, porque hoje constituem tributo. Então, o entendimento desse órgão federal é de que a contribuição previdenciária, seja ela do custo normal ou suplementar, como é o caso dessa lei de hoje, tem natureza tributária e deve ser fixada por lei. Esse parecer foi também proferido pela Coordenação Geral de Assuntos Previdenciários, da Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria de Previdência, Emprego e Trabalho, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, também reforçaram esse entendimento.
Então, atualmente, o Departamento de Regimes de Previdência no Serviço Público tem se manifestado sobre a natureza tributária dos aportes e a necessidade dessa fixação em lei. Portanto, o senhor prefeito encaminhou esse projeto de lei, passando a descrever os valores dos aportes por meio de lei, antecipando a qualquer fiscalização ou a autuação oriunda dos órgãos fiscalizadores do município de Curitiba, fazendo cumprir, assim, a boa prática de gestão previdenciária e atuando com base no princípio da eficiência e garantindo a emissão do certificado de regularidade previdenciária para o município. Certificado esse que o município está em dia, como este apresentado aqui, que é um certificado emitido em 28 de maio de 2023, válido até 24 de novembro deste ano. Então, portanto, a Prefeitura está em dia, recebendo os certificados do Ministério da Previdência Social. Então, considerando que o atuário do IPMC apresentou novos valores de aportes para o exercício 2024 e considerando essa nova exigência do governo federal, esse projeto de lei está na Câmara Municipal e nós pedimos aprovação. Importante destacar os cálculos do atuário que determinou ou demonstrou que o saldo de investimentos do município estava em 1.654.372.394 reais e também contando com o saldo devedor do município dos parcelamentos de 559.967.000. Então, esse resultado atuarial apresentou um déficit atuarial de base de 16.748.375.000, que abatendo daquele plano atual, do plano de equacionamento, conforme o decreto 445/2022, abatendo-se aquele valor de 13.404.348.087,60, resultou num déficit ainda de 3.344.027.000 reais, equivalente a 21% da folha salarial futura. Assim, diante desse resultado financeiro, foi proposto um novo plano de equacionamento, mantendo o valor 2023, conforme o decreto 21/21/2021, e ajustando o aporte para os anos seguintes, para 2024, para 2025, conforme consta no anexo desta lei. Então, vereadores e vereadoras, nós temos aqui um aporte, fora o aporte normal que o município faz da contribuição patronal, fora aquele saldo de financiamento, temos previsto, conforme decreto anterior, para 2023, um aporte de R$ 663.643.815,48. Para 2024, na tabela anterior, esse aporte era de 666 milhões, passando para, conforme o novo cálculo, 928.376.650,09. E já para 2025, que o aporte era de 671 milhões, passando para 945.737.293,45. Pois não, senhor presidente? Tem a parte dos vereadores Bruno Pessutti e Amália Tortato. Vereador Bruno, por favor, nosso vice-líder. Muito obrigado, nosso líder Tico Kuzma. Seja bem-vindo no seu retorno, parabéns pela boa recuperação que tem apresentado em poucos dias. E Vossa Excelência ressaltou a importância desse projeto, que simplesmente é a alteração, basicamente falando, da fixação dos cálculos atuariais que eram antigamente feitos em decreto, passam a ser feitos em lei, não alterando substancialmente os cálculos que são feitos, apenas a forma da fixação. E é por isso que também ensejou a urgência desse tema, para que a cidade também não perdesse as certidões, caso isso passasse a ser cobrado de uma hora para outra. Então, pelo fato de ser uma simples alteração na forma da fixação dos cálculos atuariais, nós
entendemos que esse assunto era urgente, Vossa Excelência explicou na tribuna Bento Munhoz da Rocha das necessidades, pelo fato da gente fazer, então, a fixação por lei, e é por isso que nós iremos, então, votar favoráveis ao projeto que está em tela. Obrigado, vereador Bruno Pessutti, como sempre, estudando muito bem a matéria, trazendo pontos importantes para considerar numa parte. Vereadora Amália Tortato. Obrigada, vereador líder do governo, vereador Tico Kuzma. Nós entendemos a preocupação da Prefeitura em se antecipar uma possível notificação, né? Antigamente, esses aportes eram feitos via ato do Executivo e agora, com o novo entendimento do Governo Federal, precisa ser feito via legislação. A nossa preocupação, e eu levantei isso na reunião da CCJ, que a gente teve tempo de analisar esse projeto lá na CCJ, é com relação à forma da lei. Então, a nossa Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 122, ela traz que assuntos de natureza tributária, como a lei está sendo feita, dessa vez está correta, eu entendo a Prefeitura querer corrigir, antes estava fazendo via ato do Executivo, precisa ser feito via lei, a Prefeitura está corrigindo, tudo bem, mas a nossa pergunta é com relação à forma da lei. Eu fiz esse questionamento na CCJ e os membros da CCJ, que são parte da base, ficaram de buscar essa informação junto à Procuradoria-Geral do município. Então, minha pergunta é se nós já temos essa resposta, se estamos certos de que, fazendo via lei ordinária, não estaremos cometendo novamente um erro. Só esse é meu questionamento, líder, se o senhor puder esclarecer qual que é o entendimento da Procuradoria do município para que a gente possa votar esse projeto de maneira tranquila. Obrigada. Vereadora, Vossa Excelência também, uma estudiosa do assunto leis orçamentárias, traz essa consideração quando estamos tratando de lei do orçamento municipal, trata-se de lei complementar. Entretanto, aqui, como falamos, o município está se antecipando a uma interpretação que diz que esse cálculo atuarial que o município, dos aportes que o município precisa fazer ao longo do tempo, não seja mais feito por decreto. Ou seja, até hoje era feito por decreto e não por lei, e nem lei complementar, nem uma lei ordinária. E dentro do parecer que está anexo também ao projeto de lei, temos um parecer da Procuradoria-Geral do município e que ela fala de um projeto de lei, no caso aqui não deixa explícito ordinária, mas ela aponta ao IPMC a necessidade de termos o projeto de lei, não falando se é ordinário ou complementar. Então, o entendimento do Executivo, quando enviou esse projeto à Câmara Municipal, entendeu que um projeto de lei ordinária bastava para atender esses requisitos e se enquadrar nesses requisitos dessa nova interpretação da legislação por esses órgãos que eu mencionei aqui. Então, a princípio, vereadora, está tudo correto, mas é importante essa preocupação de Vossa Excelência. E também a importância do município se antecipar, talvez, a uma fiscalização, que nem eu falei aqui, para mantermos esse certificado de regularidade previdenciária em dia, o CRP, que ele é emitido pelo Ministério da Previdência e atesta o cumprimento de 25 requisitos. Então, ele tem uma validade semestral e o município está com esse CRP em dia, e esse CRP em dia é importante, inclusive, até para que o município tenha acesso aos empréstimos internacionais. Então, vereadores, nesse sentido, com essas... Vereador Serginho do Poço também solicita a parte. Vereador Serginho, pois não. Vereador, também estimo melhoras e sua recuperação breve. A gente tem visto que o senhor já está em boa forma. Só para corroborar, eu acredito que essa adequação, ela se estabelece por força da lei federal. O município ele passa a cumprir o regime de previdência geral, RPPS, tendo em vista a contribuição e não mais a natureza, ela fica uma natureza tributária, ou seja, ela é fiscalizada por órgãos de controle e também tem agora a contabilidade geral como manual para que faça esta contabilidade e apresentação nos balanços e dá a garantia do município manter o certificado de regularidade social. Acho que o mais importante é esse certificado para o município, que dá condições dele receber aportes, e quando o município busca empréstimos internacionais e outros recursos, a União,
esse certificado é uma forma de avalizar, ou seja, de apresentar ao órgão a liberação desses recursos. Então, o município de Curitiba ele passa a ter essa natureza e o controle, e o mais importante é o equilíbrio atuarial, que é o mais importante de qualquer regime previdenciário, porque ele dá a garantia desse servidor que, ao se aposentar, terá a garantia de receber o seu salário, ou seja, sua aposentadoria ou pensão em dia. Então, portanto, o Executivo cumpre essa obrigação por lei federal e agora nós adequando aqui. Vossa Excelência colocou muito bem a forma que foi colocada de forma didática. Eu acho que a partir daqui também tem a garantia jurídica a esse novo modelo de contribuição social. Era isso, agradeço a oportunidade da parte. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Serginho, obrigado pelas estimas de melhora. Vossa Excelência traz aqui, então, é importante essa consideração, vereadores. Até o ano passado, esse plano de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, que é apurado pela avaliação anual, ele era feito em decreto. A partir desse ano, até que se mude algo nas resoluções nacionais, será feito por meio da lei. E é importante dizer que esse cálculo é feito anualmente, até a março. A Prefeitura deve fazer o cálculo relativo ao ano anterior. E também, acho que é importante aqui esse destaque, mesmo com todo o esforço que o Executivo fez, que os servidores estão fazendo, ativos e inativos, em relação àquele percentual de contribuição mensalmente ao Instituto, percebemos ainda, considerando, acho que principalmente, as características das pessoas hoje que estão vivendo mais, que estão recebendo por mais tempo as suas aposentadorias, que esses aportes ainda estão crescendo. Por exemplo, passando de 600 milhões para 900 milhões ao ano, a partir do ano que vem. Mas, vereadores e vereadoras, então, eu agradeço a atenção e peço o voto favorável. Obrigado, vereador Chico Kuzman. Seguimos na discussão. Inscrita para discutir, vereadora professora Josete. Com a palavra, 15 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Então, nós avaliamos este projeto encaminhado pelo Executivo, que, como já foi dito aqui, ele adequa a nossa legislação à lei federal, né? Então, essa regulamentação antes era feita via decreto, né? E agora a exigência é que seja regulamentado por lei, né? Então, nesse sentido é que está sendo feita essa atualização. Eu só queria destacar alguns pontos, porque, como servidora que acompanho isso desde 85, nós sempre vivemos situações que colocaram em xeque o futuro da previdência dos servidores do município de Curitiba. Então, a princípio, havia um recolhimento, lá na década de 60, 70, que era para o sistema de seguridade. Então, entrava aí a saúde, as aposentadorias e as pensões. No entanto, não havia uma definição de alíquota separando o que é previdência do que é atendimento à saúde. E isso trouxe uma distorção, porque durante muito tempo houve a destinação desse recurso exclusivamente para a saúde, o que levou a um déficit na previdência dos servidores. Bom, aí tivemos em 97 uma reforma da Previdência em nível nacional e aqui em 98 aprovada uma nova legislação também. A partir daí, houve uma exigência legal de que as alíquotas de saúde e previdência fossem separadas. Então, os servidores passaram a pagar
8% da Previdência e 3, um pouquinho mais para a saúde. E aí, com essa separação, então, esses recursos não poderiam mais ser utilizados sem que houvesse, né, a destinação exata. Então, depois, quando os cônjuges, né, os homens, maridos, puderam, né, pela mudança constitucional, também ter direito às pensões, então foi ampliado esse valor da Previdência de 8% para 8,8%. Né? Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos, ao longo do tempo, ajustes em relação à questão previdenciária e os servidores sempre ficaram bastante inseguros em relação ao seu futuro, né, ao que, de fato, seria garantido na aposentadoria. Tivemos outras alterações no decorrer do tempo, onde se perdeu a isonomia e paridade, né, dos aposentados, e nós passamos... Obrigada, Moisés. Então, quem entrou no município, se não me engano, até 2003, foi garantida a isonomia e paridade, ou seja, a partir do momento que há uma atualização salarial ou algum direito garantido a quem está na ativa, os aposentados tinham o direito a receber esses benefícios. A partir de 2003, perdeu-se a isonomia paridade, perdeu-se a aposentadoria apenas por tempo de serviço, passou a contar também a questão da idade mínima, e nós tivemos aí, né, a diminuição dos valores de pensões e aposentadorias. E com a última reforma da Previdência, isso piorou mais ainda, né? Porque antes, para essas pessoas que entraram até depois de 2003, o cálculo da aposentadoria correspondia à média dos 80 melhores salários. A partir da última reforma da Previdência, o que o servidor e os demais trabalhadores também da iniciativa privada vão receber corresponde à média de todos os salários da pessoa durante a sua vida. Claro que todo mundo aqui acompanha e sabe que os primeiros salários, normalmente os primeiros anos da vida de um trabalhador, ele ganha salários bem menores. Quando você faz essa média e ainda coloca que o valor desta aposentadoria será de 60% dessa média, você está reduzindo em muito o salário desses trabalhadores. E, certamente, se não houver mudança nessa regra, nós teremos um colapso, né? E teremos, certamente, que criar mecanismos para que os trabalhadores e trabalhadoras, né, não passem fome. Porque muitos que teriam um ganho superior ao salário mínimo, com essa média, com certeza vão ganhar salário mínimo. Só não vão ganhar menos porque legalmente ainda não mudaram essa regra, né? Nenhum trabalhador pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, são elementos muito importantes para a gente refletir no que diz respeito à Previdência. E nós, aqui no município de Curitiba, ao longo do tempo, tivemos recursos retirados do IPMC, ou dívidas perdoadas, né, pelo IPMC. Então, sempre gosto de lembrar, porque nós temos que registrar a história para evitar que os erros sejam repetidos. Então, lá em 97 ou 98, num feriado, num 8 de setembro,
a então presidente do IPMC anistiou uma dívida da prefeitura de 52 milhões de reais. Então, certamente, se a gente atualizar esse valor para os dias atuais, é um valor bem mais alto, bem mais considerável. E momentos onde se dizia que o IPMC estava com superávit e se retirava recursos do IPMC. Entre 2010 e 2012, eu não me recordo exatamente, mas foi na gestão do prefeito Luciano Dutti, nós tivemos uma alteração da legislação justamente porque havia um déficit considerável, né, do IPMC. Então, naquele momento, foi reajustado de 8,8% para 11% a contribuição dos servidores. Por outro lado, o município passou a fazer uma contribuição de 22% sobre a folha de pagamento. A partir da aprovação desta lei, a previsão é de que até 2025, portanto, daqui 2 anos, houvesse o zeramento do déficit e, a partir daí, o IPMC não precisasse mais de aportes e fosse autossustentável. Bom, esta lei foi extinta e o déficit do IPMC passou a aumentar. Então, para os vereadores e vereadoras que tiveram o interesse e a vontade de analisar os cálculos atuariais, lá nesses anexos, nós temos uma tabela que trata da evolução, né, da população segurada do plano, né? Então, isso está na página 38, é bem interessante para a gente conhecer, né, tanto o número de beneficiários como o número de servidores e o total de segurados. A parte do vereador Rodrigo Braga Reis. Na sequência. E, então, é feita aí uma projeção de 2023 até 2063. Então, a ideia é que em 2063 nós tenhamos um equilíbrio entre segurados e total de segurados. Bom, ainda, né, existe outra tabela que faz um cálculo também em relação ao momento onde nós teremos o equilíbrio atuarial. Agora, deixa eu ver se eu acho. Mas, enfim, o dado principal é que se prevê que até 2055 seja zerado esse déficit e que nós, então, tenhamos o IPMC com autonomia e que não precise mais receber recursos da Prefeitura Municipal de Curitiba para garantir as aposentadorias das servidoras, servidores e também as pensões, né, relativas aos dependentes desses servidores que eventualmente, né, tenham falecido. Então, esses são aspectos que a gente gostaria de ressaltar, porque este problema vem se arrastando há décadas, e quando nós pensamos que nós teremos a resolução desse problema, vem uma alteração da legislação, né? Nós temos aí uma dificuldade, né, de que realmente a gente possa manter uma estabilidade neste sistema. Então, eu acredito que essa casa tem muita responsabilidade quando ela debate um projeto como esse, quando ela traz elementos que são importantes para esta reflexão. Eu localizei aqui a tabela que eu citei ali anteriormente,
que é o plano de equacionamento, né, proposto por esse projeto de lei. Ele tem como ano base 2023. Então, nós temos aí, na sequência, a projeção para este ano, né, certamente é o que o município tem repassado ao Instituto, que prevê aí um aporte mensal de R$ 55.333.651,29, até chegar em 2055, com um aporte mensal de R$ 79.770.976,22. Nós vemos ali que há um crescimento desses aportes até o ano de 2042, e a partir de 43 começa a reduzir os valores desse aporte. Então, espero mesmo que dessa vez essa seja uma projeção que se cumpra, né, e que realmente até 2055 o IPMC possa ter, né, um cálculo atuarial compatível e que o sistema esteja equilibrado. Pois não, vereador Rodrigo? Não, só queria contestar uma das frases que Vossa Excelência colocou, que a Prefeitura, o IPMC, teria perdoado uma dívida da Prefeitura Municipal de Curitiba. Isso não é verdade, né? A gente sabe disso. Eu fiz uma pesquisa quando vocês fizeram aquela audiência pública em relação àqueles 14% que são descontados dos aposentados. A gente teve a oportunidade de ir lá pesquisar tudo e existia uma decisão judicial que a Prefeitura estava pagando 2 vezes a mesma contribuição. E, pela decisão judicial, a Prefeitura teria que pagar uma vez. Então, o IPMC fez um acordo com a Prefeitura de ir reduzindo essas parcelas ao longo dos anos. Se isso não for verdade, que foi nos repassado na Prefeitura, seria muito importante, então, levantar. Porque eu lembro que eu fui na audiência pública, inclusive fui hostilizado lá, e tinham faixas escrito que a Prefeitura roubou 600 milhões de reais dos aposentados, e isso nos preocupou, e nós fomos fazer esse levantamento, e existia uma decisão judicial a favor da Prefeitura, que a Prefeitura tinha pago 2 vezes a mesma contribuição. Então, seria importante a gente levantar tudo isso. Então, como eu tenho essa informação, somente para contestar esse pedaço pequeno do que Vossa Excelência falou até o presente momento. Muito obrigado. Então, é bom sempre a gente usar desse espaço para tirar dúvidas. Então, essa questão que o senhor levanta, da contribuição em duplicidade, entre aspas, realmente foi fruto de uma ação judicial. Agora, isso aconteceu agora, se não me engano, foi até na gestão do prefeito Gustavo Frutti, mas posso trazer a informação exata para amanhã. Mas, realmente, em 98, foi um perdão de dívida na gestão da presidenta Maria Emi, do IPMC. Também posso trazer para o senhor aqui amanhã, porque as coisas que eu levanto aqui, com certeza, eu sempre procuro me basear em fundamentos, busco as informações, né? Então, jamais eu traria uma informação equivocada aqui, ou seria leviana em afirmar coisas que não são verdadeiras, né? Então, só gostaria de tornar nítido isso. Bem, então seriam esses comentários, essas considerações, né? E dizer que, além de estar em regime de urgência o projeto, e nós vamos aprová-lo, porque é importante para o futuro dos servidores, mas também nós tivemos um substitutivo protocolado aí de última hora, né, que altera algumas questões e isso prejudica um pouco a nossa análise. Vereador, esse projeto não tem substitutivo geral, nem emendas. É o primeiro projeto da pauta.
Ah, tá, desculpe. Estou misturando, não é esse? É 175. Ah, tá. Desculpe aí, desculpe. É que chegou de última hora, eu já estava meio... Bom, de qualquer forma, não é nesse, mas é no outro projeto, tá? Então, seria isso. Eu agradeço a atenção e... Tem dois apartes agora que surgiram com o vereador Serginho do Poço e o vereador Tico Kuzma. Tá ok. Pois não, vereador Serginho. Sendo breve, vereadora, eu também entendo a sua preocupação com a questão do modelo previdenciário, mas eu acredito que tem melhorado muito a nível da União, o Ministério da Previdência, em relação à gestão dos institutos de previdência dos municípios e Estado. Eu acredito que isso, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo muitas obrigações por parte dos municípios, onde o próprio relatório anual aponta esta garantia do servidor, ao se aposentar, ter a garantia e essa condição que dará a sua, além de ser um direito ao aposentar ou pensão, né? Eu acredito que o regime previdenciário, ele vem a cada ano, ele vem se aprimorando. Então, através de, anualmente, e o próprio Ministério da Previdência, através de sua secretaria, a Secretaria do Tesouro também, vem fazendo com que os municípios tenham essa obrigatoriedade, por força de lei, para que não fique tão distante e não ocorra, ao longo dos anos, uma defasagem, ou melhor, um déficit que comprometa o fundo. Então, acredito que hoje há uma segurança. O fundo que garante a previdência ou a pensão, hoje ele tem mais controle. Então, poderia dizer assim que eu vejo com muito otimismo nesse quesito, a nível de União, Estado e municípios, esta condição. Então, portanto, acho importante sua preocupação, mas nesse ponto, através de leis, ele vem a cada ano dando mais segurança ao servidor ao se aposentar-se ou até mesmo pensionista. Era só essa informação. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigada pelas contribuições. Vereador Tico Kuzma, pois não? Obrigado, vereadora. Vossa Excelência também traz essa explanação da história, inclusive, do IPMC, dos valores, dos aportes dos servidores. Vossa Excelência faz um destaque, acho que é importante até ressaltar, Vossa Excelência não falou os números. Nós tínhamos, pelo menos em dezembro do ano passado, 25.883 servidores ativos e beneficiários 19.791, ou seja, um número quase se aproximando. Sabemos que nesse ano que vem, a Prefeitura fará uma contratação, tem feito contratação de servidores, principalmente na área do magistério, mas os números estão próximos. Está aí uma das questões também que tem que ser considerada em relação a esse déficit aumentar, esses aportes que o município tem que contribuir, além, claro, da expectativa de vida dos servidores, que graças a Deus está aumentando. Nós tínhamos no passado uma expectativa de vida menor, hoje esses servidores aposentados que recebem o benefício estão vivendo mais, com isso também aumenta esses valores que o município tem que fazer de aporte. E sobre essas questões que Vossa Excelência traz de dívida, não sei essa 98, sei a de 2017, que o município parcelou em 200 vezes, que são dívidas referentes aos anos de 2015, 2016, que não foram repassadas ao IPMC, aqueles valores obrigatórios, patronal, 2015, 2016, e o município parcelou em 200 vezes e vem pagando rigorosamente em dia, já foram 70 parcelas pagas, faltam 130, e hoje o valor aproximado de cada parcela é de R$ 4.073.000, que totalizam um saldo de 529 milhões, que está nesse relatório, feito pelo autorial, e está constando essa dívida que o município tem de 529 milhões. E em relação ao outro valor que foi levantado, o vereador Rodrigo Reis, são aqueles 692 milhões que são considerados como
como indébito, que o município chama, que corresponde àquela compensação dos valores repassados ao PMC naqueles 5 anos anteriores à lei, ou seja, anterior a 2017, 2012 a 2016, que foram além da previsão legal. Então, tudo isso já foi equacionado, já foi discutido na Justiça, hoje o município está em dia recebendo o certificado. Muito obrigado. Obrigada pelas contribuições, vereador. Mas eu acho que a gente realmente teve alguns avanços em termos de regulamentação da Previdência, né? Nesse último período, acho que, na verdade, já desde 97 começou a existir um controle maior, né, sobre a Previdência, enfim, uma fiscalização. Isso certamente é uma evolução. No entanto, também foi um período de muitas perdas aí que nós tivemos em relação a reformas da Previdência, principalmente a última, né, que, como eu disse, reduziu, né, a aposentadoria, a média dos salários de contribuição durante a vida toda do trabalhador correspondendo a 60% dessa média. Então, acho que é um tema que nós temos que acompanhar, que tem que ser revisto, né, pelos governos e garantir, né, que nós tenhamos uma vida digna aí para os nossos aposentados e aposentadas. Seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrada a discussão, não há mais inscritos. O vereador Rodrigo Braga Reis abriu mão. Passamos à votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há inscritos para encaminhamento de voto. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Está aberto, está fechado. Estava atendendo lá. Tem que sentar primeiro. Encerrada a votação, 36 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 36 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto.